Essa é a história da profecia, contada por muitas gerações como a profecia para o fim da vida humana em toda a ilha de Croros. Eis a profecia. Escutem meu aviso, antes que nossa raça chegue à extinção. Nossa cultura estará perdida em mistérios antigos, cobertos nas areias do tempo. A minoria sagrada sobreviverá ao massacre desta noite. Em segredo, eles vão entrar nessa nova sociedade. 1000 anos à frente, uma criança nascerá. Eu tive a visão, as escritas nas paredes. Ele andará pela terra por 1000 anos ou mais, moldando o caminho para o fim da humanidade. Então, há esperança, como você pode ver, mas devemos agir com rapidez. Reúna os escolhidos, aqueles que irão liderar e a humanidade de vez salvar. O podcast Vai com a Tocha apresenta A Profecia, uma aventura de Dungeons & Dragons 5ª edição no mundo de Toril. Mestre e criação da campanha, Júnior Martins. Edição, Stefano Lopes. Produção, podcast Vai com a Tocha. Vocês veem um céu nublado, um céu muito negro, com nuvens pesadas, carregadas, e essas nuvens, hora ou outra, chocam-se uma contra as outras, formando aqueles relâmpagos violentos no céu. De vez em quando, raio corta o céu e vai em direção à terra, clareando todo o horizonte. A chuva, uma chuva muito gelada, muito pesada, sobre os ombros de vocês. Era noite. De cima podia se ver 4 pessoas correndo em direção a um pequeno vilarejo, pouquíssimos pontos acesos. E essas pessoas, por algum motivo, pareciam estar desesperadas procurando para abrir. Eis que essas pessoas encontram no centro desse vilarejo um anão chamado Kim, que acabara de sair da fonte para buscar um pouco de água para sua taverna. Kim, então, oferece abrigo aos 4 viajantes não identificados a troco de uma... Só uma dúvida, como que é o ambiente, assim, é arenoso o do vilarejo ou é algo mais terreno, mais cheio de pedras ou algo do tipo? Eu tô de braços cruzados, assim, olhando ele oferecendo abrigo. Eu consigo sentir isso. O terreno em si é terra batida assim mesmo, por onde as carroças passavam. Você vê que tem ali constantemente o buraco de onde passam as rodas dessas carroças. A chuva deixa a terra muito molhada. A bota que você pisa, ela chega a grudar no chão, de tanto que a chuva está pesada, entendeu? E o Kim, ele, por algum motivo que parece até um pouco estranho pra vocês, poxa, o cara tá no meio da chuva indo na fonte buscar água. Ele vê vocês, olha, a minha taverna é logo ali, queiram ser abrigados nela. E ele vai em direção à taverna. Tá todo mundo no mapa lá? Sim. É isso aí, eu abri ali, passa de handout pra vocês. Esse é anão de barba ruiva. Na hora que vocês encontram com ele tava encapuzado, mas dá pra ver a velha barba dele. Chega próximo aí à cintura. Ele sai em direção à taverna dele, que fica aqui. O balde dele, que ele veio pegar água, ele tá cheio? Tá cheio. Eu pergunto, ofereço uma ajuda a ele, ver se ele aceita me ajudar a levar o balde. Nessa chuva ele pode tropeçar e acabar desperdiçando a água que ele tirou do poço. Não tem necessidade, meu caro. Então eu ficarei logo atrás de você. Baixo a cabeça assim, meio que me tremendo por conta da chuva, esperando se movimentar, assim. E aí agora tá com vocês. Vocês vão seguir o anão, vocês vão ficar na chuva, vocês vão procurar briga em algum lugar. Só uma dúvida, o nosso grupo já se conhece entre si, né? Não. Galera, não? Não exatamente. Beleza. Pode dizer que cada um veio de um ponto diferente. A única coincidência aí é que chegaram os 4 ao mesmo tempo, debaixo de uma chuva pesada, nesse pequeno vilarejo, um pouco afastado da cidade central. Eu fiquei mais atrás, apenas observando, né, a conversa do anão aí. Mestre Anão, um bom abrigo seria de grande ajuda a esse viajante aqui. Vou segui-lo até a sua taverna. Também estou de acordo. Eu só falo pra ele o seguinte: bom, iremos.
e vou atrás dele, velho. Só pra especificar, só dizer um detalhe mesmo. A roupa que eu tô usando, ela tem um pequeno capuz assim que acaba cobertando um pouco da minha face, a parte dos olhos assim. Quanto a isso, tranquilo. Quem tiver conhecimento do idioma anão... Só uma dúvida, é porque o idioma orc ele tem também uma certa relação com o idioma anão, não sei se você considera. Só que é só alfabeto, mas você não sabe falar não. Você consegue, se eu não me engano, acho que você consegue ler e interpretar, mas você não consegue falar. Não, a verdade é que você não consegue ler e interpretar. As letras são familiares, mas você não sabe o que mas a construção das palavras e os significados são diferentes, né? Sim, é como se você soubesse, porra, quem escreveu foi um anão. Isso eu não sei ler, mas quem escreveu foi um anão. Ah, tá. Beleza. Então, assim que vocês chegam na taberna, algo chama muita atenção de vocês, mas muito mesmo. Não é uma construção qualquer, igual uma taverna dessas de outras cidades, outros vilarejos que vocês já frequentaram. Na realidade, é um grande arco. Existe um grande arco de pedra na entrada. Nesse arco tem escrito em anão: se é meu amigo, bem-vindo. Se for meu inimigo, boa sorte. E a partir desse portal de pedra, existe uma grande escadaria que leva ao subsolo. Ou seja, por fora da terra é somente esse arco. E a partir daí é a escadaria que desce. É como se fosse submersa a taverna. A taberna dele, exatamente, a taberna dele é embaixo da terra. Cara, o Lopes chega assim, perto, né? Dá pra ver a cara de decepção no rosto dele, porque ele esperava uma taberna, no mínimo, aconchegante, assim, né? Ele não esperava um buraco no chão. Mas ele só faz uma cara feia, não fala nada. Eu gostaria de me aproximar desse arco e vou tocar no arco, né? Sentir mesmo o material, né? Se é realmente o tipo de pedra. A escritura, né, que está presente no arco, eu consigo tatear ela, tocar, ver se ela está em alto relevo ou algo do tipo? Klaus, quando você encosta no arco, você vê que o material é o tipo de rocha que não é da região, cara. Ele não é dali. O Kim, alguém deve ter trago para ele, ou ele deve ter conseguido essa rocha de algum outro lugar só para fazer esse arco em especial. Então, você, Lander, na hora que você tateia, você vê que em alto relevo ele foi gravado ali bem fundo. Você consegue até tatear, assim, você vai vendo e te chama muita atenção, mesmo que com somente tateando assim, você vê que realmente é um trabalho muito bem feito. Cara, eu bato nas costas do Lander e digo o seguinte: bom, essa questão é só uma formalidade. Entremos na taverna. O que está escrito aí é simples. Só precisamos ser corteses. Adentremos, sem demora. Eu não quero me molhar mais. Ouvindo isso, o Lopes já tá entrando já. E primeiro espero não entrar, né? Imagino que ele já entrou. Já. Essas palavras eu vou caminhando em direção à entrada da caverna. Da caverna não, da taverna. Eu acho que nesse caso é os dois, né? Com uma expressão de curiosidade no rosto, acabo também indo pra dentro da caverna. Beleza. Conforme vocês vão descendo a escadaria assim, vocês veem que ela vai ficando iluminada. Tem ali algumas tochas penduradas. E logo embaixo tem um segundo arco, só que dessa vez um pouco menor, com o símbolo da taberna dele. São duas manoplas de prata, se fosse um X, dois braços cruzados, taberna, punhos de prata. Conheço esse símbolo? Eu tenho proficiência em história. Não. É só... Nesse caso aí, realmente é um nome dele mesmo. Ok. Existe algumas lendas de um certo anão que não usava machado. Ele batia com os punhos. Te vem a cabeça na hora. Legal. Ok. Eu, como bardo, eu já tento lembrar de alguma história relacionada a isso, beleza. Por você ser bardo, você já chegou nos seus ouvidos uma canção de um anão que faria alguma coisa parecida com essa. Ok. Nessa ilha em si, essa história é famosa. Vai de vocês achar se é o Kim ou não. Eu fico me perguntando, após adentrar na taverna e olhar todas essas
esses detalhes, eu fico me perguntando por que ela é no subsolo. Tá. Assim que vocês entram, é uma sala bem arredondada, logicamente não tem janelas, então ela está totalmente iluminada por tochas, algumas poucas cadeiras, algumas poucas mesas, nada muito elegante, nada muito absurdo. Uma entrada para os quartos do fundo, aparentemente, um balcão, e lá estava o Kim pendurando a sua capa no mancebo e ficou atrás do balcão. Boa noite, viajantes. Boa noite, mestre Anão. Boa noite. Agradeço pelo convite à sua taverna. Imagino que possa ter alguns quartos para passarmos a noite aqui. Aí ele olha: tenho sim, temos quartos disponíveis. Eu olho pro resto do pessoal e falo: prazer em conhecê-los, me chamo Lopes, sou um bardo itinerante. Eu fico meio que distraído, assim, olhando as características das paredes, eu simplesmente olho assim, como se fosse um susto pra eles. E me apresento: prazer, Lander. Tiro o capuz assim e começo a torcer para tirar a água encharcada. Ele é um monge cego, ou seja, tu não consegue ver os olhos dele. Ele é meio que careca, com a barba bem volumosa, quase que ultrapassando o queixo, e trajando roupas de viajante comum. Eu me aproximo do balcão, né? Onde está o jovem tão velho Kim. Pergunto se ele tem algum vinho, né? Jovem Kim, Anão Kim, você teria algum bom e velho vinho? Ele olha pra você assim: jovem, já faz tempo que eu não escuto essa palavra. Aí ele vira as costas, ele abaixa, abre ali como se fosse uma escrivaninha ali, um balcãozinho menor, pega uma garrafa e te entrega. Uma peça de prata, senhor. Sem problema, irei pagar com muito entusiasmo. E vocês, jovens aventureiros, por que vocês vêm até essa cidade? Me referi aos três. Enquanto os três se conheciam, eu decidi realmente perguntar a eles. Bom, enquanto a mim, eu tive que largar o meu local de paz e estudo em busca de um conhecimento superior a mim. Como vocês podem ver, eu não tenho essa facilidade visual que todos vocês possuem. E isto não passa nada mais nada menos do que uma praga que amaldiçoou toda a minha família e todas as minhas próximas gerações. E diante disso eu irei buscar desvendar as causas e o porquê disso ter acontecido. Boatos de monges superiores dizem que isto é decorrido da profecia. Não sei do que se trata essa profecia. O Kim escuta isso, ele: o quê? Você fala sério, garoto? Nossa, o bardo toma aquele susto assim, né? Ué, o que tá acontecendo? Todas as palavras que eu acabei de dizer são sérias. Eu não vim de tão longe para algo supérfluo que não seja real. Eu não acredito. Espere um momento. Aí ele cata a capa de chuva dele. Não saiam daqui, eu já volto. Eu bato palmas, viro para lanço um olhar sobre o monge. Obviamente ele não vai retribuir, né? Parabéns, monge. Você já está causando alvoroço. Mal posso chegar em um lugar e parece que já vem caçar confusão. Em momento algum eu cacei confusão. Interrompo-se as minhas palavras, chegou a ferir o anão. Eu fico meio que tentando descobrir em que direção ele correu. Eu interrompo vocês todos e falo o seguinte: calem-se, seus tolos. Eu preciso tomar uma cerveja. Ou ninguém quer ficar embriagado nesse lugar? Cara, o Lopes tá olhando assim em volta e fala: o que tá acontecendo aqui, cara? Que buraco que eu me meti, literalmente. Sente-se próximo a mim aqui, Bárbaro. Talvez realmente alguma cerveja acalme os seus ânimos. Mas até o nosso anão voltar, se quiser eu posso dividir um pouco do meu vinho. Vinho? Da pior qualidade? Me dê uma cerveja. Ou me dê o mijo da sua mãe. Será melhor. Bárbaro. Já vou pro canto assim, já sento lá na mesa mais afastada. Eu só falo assim: cavalheiros, se importam se eu dedilhar alguma música aqui? Toque alguma coisa, Bárbaro. O bardo. Algo animado. Eu fico lá no meu canto, cara. Começa. Eu vou sentar com um camarada lá, velho. Vou sentar com um camarada aí que a gente tava lá esperando sua música lá. Toca alguma coisa agora, filha da puta.
Começa a tocar alguns acordes lá de alguma música na alaúde, mas nada muito... Só, mais um treinamento do que uma música, assim, um conto. Tá, e quando vocês estão ali, né, esperando o retorno do Kim, ele volta com um outro cara. Um outro cara? Eu vou meio que caminhando lentamente até a mesa lá, onde o Bárbaro se sentou, e fico meio que torcendo minhas roupas assim, novamente. Kim, você tá certo, realmente. Esse vinho aqui é do bom. O Kim chega, fala: senhores, este Lord Klinger, ele é o governante desse pequeno vilarejo. E esta história pode interessá-lo, jovem monge. Aí ele olha pro Klinger e fala: este é o monge que provavelmente diz ter vindo de Bashur. Interessante. Aí ele vai e fala: meu velho amigo Kim, traga uma rodada da melhor cerveja e uma porção daquele leitão que você cozinhou esta manhã. É pra já, senhor. Aí Kim sai correndo aquela coisa pequenininha, atarracada dele, quase que, né, correndo pra caramba pra chegar do outro lado do balcão, começa a preparar as coisas. Aí o Hendrix Klinger, né, que é o nome dele, senta lá na mesa. Por favor, senhores, sentem-se aqui comigo. Antes de eu me sentar, eu meio que junto as duas mãos assim e baixo um pouco a cabeça, meio que esturvando pra ele. Ele tem alguma característica, que ele é um monge, a roupa, algo do tipo, eu posso reconhecer? Não, se for, não é nenhum dos que você tenha visto. Ah, então pronto, eu só me sento. Só pra fazer a descrição dele, já é um senhor de barba e cabelos grisalhos, uma roupa assim comum, mas é um pouco requintada, tá? Vocês veem que é uma roupa de vilarejo mesmo, mas assim, não é aquele tipo de roupa surrada de quem fica ali trabalhando na lavoura ou coisa parecida, não. A dele é bem cuidada mesmo. Lembra como se fosse um nobre. Eu consigo reconhecer alguma marca, alguma coisa que ele tem, alguma pulseira, algum colar que traz algum símbolo, qualquer coisa nele? Não tem nada disso. A única... Não. Ele só roupas comuns mesmo, cabelo e barba grisalha. Beleza. Eu pego a minha garrafa, né, e sem pronunciar nenhuma palavra, me aproximo e sento em alguma mesa, uma cadeira próxima, onde ele convidou, né, a gente para se sentar. Eu paro a música e chego junto à mesa também. Beleza. Sento lá, fico aguardando. Bom, eu tô bebendo lá do mesmo jeito lá, só tô prestando atenção no que ele tá falando. Quero ver se o que ele fala me chama a atenção. Aí ele olha pra você assim, Lander. Então quer dizer que você é do vilarejo escolhido? Hã? Sim, eu e todos os meus conhecimentos acabamos partindo de Bashur, como eu falei mais cedo, em busca de algo maior. Aí ele: deixe-me ver então. Aí ele vai, tipo, tenta colocar a mão assim no seu rosto, esticar a mão assim como se fosse tocar sua bochecha, como se fosse ver seu rosto mais de perto. Eu só levanto a mão assim e meio que afasto ele e disse: não faça isso. Aí ele: traga cervejas, Kim, esse é um legítimo de Bashur. Aí o anão vai e você vê que ele fica assim meio que satisfeito. Você vê que ele começa a trabalhar mais entusiasmado. Aí ele fala pra vocês assim: essa profecia tem me causado muitas dores de cabeças. O Lorde de Lemes, o Sr. Gustav. Quando ele fala Lemes, o bardo já se ajeita assim na cadeira já e começa a prestar mais atenção nessa história aí. O Lorde Gustav tem perdido a sanidade ultimamente. Ele resolveu lacrar a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Todos os carregamentos via mar estão sendo investigados e confiscados. E desde que isso aconteceu, a nossa pequena vila, que era uma rota comercial entre alguns elfos, e quando ele fala elfos, peraí, ele olha pro bardo. Isso, exatamente. Entre os humanos e os elfos está totalmente comprometida, e Gardaia, como vocês podem ver, está bem no meio dessa rota. Sendo assim, é óbvio, a nossa cidade recebe menos visitantes, menos viajantes e, consequentemente, menos renda. Aí nessa hora que ele fala isso, você escuta o Kim deixa um copo cair. Eu digo o seguinte, eu chego pra ele e falo o seguinte: eu tô na minha mesa sentado. Qual seria mesmo o nome do
estabelecimento que estamos aqui agora, meu nobre amigo? Ele fala: é a taberna Punhos de Prata. Punhos de Prata. Eu lembrarei disso. Traga-me outra cerveja. Eu bebo aquela que eu tô bebendo ali. E qual seria o propósito do Lorde em cercar toda a cidade? Aí, quando vocês estão falando isso, o Kim chega, desce ali um prato, leitão bem apetitoso. Parece que foi assado há pouco tempo. Vai dar um prato para cada um, dá uma caneca de cerveja para cada um, pega as canecas que estão vazias, volta lá pro balcão, começa a encher e volta pra mesa de novo. E ele vai ficar fazendo esse translado, tá? Mesa, balcão, cerveja. Falou, muito obrigado, mestre Anão. E viro pro Hendrix e falo: Senhor Hendrix, mas sabe se ainda há caravanas indo em direção a essa cidade que foi fechada? Ele olha pra você. Eu vou chegar lá, meu jovem. Eu vou chegar lá. A questão dessa cidade estar fechada, meu jovem, é justamente por causa dessa merda dessa profecia. Todos sabem que é falsa, mas agora meus olhos estão dizendo que pode ser verdadeira, e faz um pouco de sentido o Gustav ter lacrado a cidade. Vejo um monge do antigo reino de Bashor, ao qual eu nunca imaginei ter existido. Exatamente por causa desta profecia, desta maldita profecia, ele, por algum motivo que ainda não sabemos, diz que esta profecia se concretizará em solo de Lemes. E por isso ele quer ter controle de toda a população que sai, todos que entram, e, segundo ele, também essa profecia é algo mágica. Vai acontecer por algum tipo de magia ritual, e ele está investigando todos os seres mágicos e provenientes de mágica próximos da região. Eu dou um gole no vinho, vira um gole da minha garrafa de vinho, olho para o Hendrix e eu lanço a seguinte pergunta: Hendrix, e o que te fez não acreditar nessa profecia? E porque logo agora, quando chega este monge, você começa a ter um pouco de fé nas palavras da profecia? Meu jovem, esta profecia é contada pelo avô de meu avô e pelo avô do avô dele, e assim subsequentemente. Ninguém sabe de onde ela saiu, ninguém sabe se ela realmente é verdadeira. Mas algumas pessoas falam que esta profecia foi feita numa certa vila um tanto afastada, e que nesta vila todos são monges, e o nome dessa vila é Bashor. Então, se o rapaz diz que é de lá, eu acho bem provável que seja verdadeira. Bom, tenho informações de que essa profecia não será uma coisa passageira ou irreal. Eu realmente preciso falar com o governante. O governante de Gardaia sou eu? O governante de Lemes. Desculpa se eu falei nas palavras da cidade, mas você vai me perdoar. Ele levanta a caneca e, em direção a você, assim, tá tranquilo. Desculpe, senhores, mas eu tô me sentindo um pouco deslocado aqui. O que é essa profecia exatamente? Você vê que ele fecha a cara assim, olha bem no seu olho e fala: a profecia do fim dos tempos. Como assim um bardo, ou pelo menos alguém que se diz nunca ouviu falar da profecia? O senhor é muito esperto, eu teria que dizer que eu me faço de bobo para ver se consigo retirar mais um pouco dessa história. Me conte a sua versão da história. Eu gosto de ouvir várias versões para ver se agrega aos meus conhecimentos. Boatos que ocorreram no meu vilarejo foi que toda raça que está presente neste mundo será extinta. Toda cultura, mistérios, todo tipo de civilização chegará ao fim, e somente poucos daqueles sobreviverá a este extermínio. E pelo que se dará esse extermínio? E isso é o que estou em busca. Não sei de que tipo isto nos afetará. Quando você começa a falar assim, cara, você vê que o olho dele brilha. Ele dá um tapão na mesa. Pá! Quem? Você me trouxe a pessoa certa? E começa a dar uma risadona e vai tomar um golão da caneca dele. O Bardo dá uma leve risada também, assim. Eu olho pra cara dele como se fosse sério, assim.
Alguns dizem que 1000 anos à frente, uma criança que não sei de que tipo de raça ou algo do tipo, obteve uma visão de que escritas em paredes trilhará o caminho e a orientação do desenvolver dessa profecia. Ele andará pela Terra por 1000 anos ou mais, trilhando o caminho até o fim da humanidade. Eu meio que interrompo assim e dou um gole na cerveja. Lascou muito. Cara, eu tô só ouvindo, assim, a história de vocês e vocês veem que o Bardo tá prestando bastante atenção, assim. O Lopes fala assim, me interesso por essa história. Vocês estão todos indo a Lemes? Aí o Klinger olha pra vocês assim e fala: eu pretendo organizar uma expedição para aquela região que se diz uma cidade. Aí ele dá uma coçada na cabeça assim. Fica nítido pra vocês que ele queria xingar, mas ele ficou meio na dúvida. Até porque os nossos mantimentos aqui estão um pouco escassos. E o pessoal da região precisa ir lá comprar algumas coisas para revender aos pouquíssimos viajantes que temos por aqui. Aí ele olha para vocês assim, o Kim vai, levanta a caneca e os dois meio que brindam à distância. E ele vai, toma um golinho e fala: se for de interesse de vocês, amanhã esta caravana, se a chuva e Lathander nos permitir, deverá sair aqui assim que o sol raiar. E qual seria as punições se isso der errado? Tem alguma penalidade para intrusos entrar na cidade, já que não podem entrar e nem sair? Não, meu jovem monge. A realidade é que qualquer intruso pode entrar dentro da cidade, desde que este seja devidamente identificado e tenha um prazo máximo de estadia na região. Qualquer pessoa que quiser entrar consegue, porém tem que ficar no máximo 5 dias lá dentro. E desses 5 dias, a cada nascer do sol, deve voltar à portaria e se reportar aos guardas de Gustav. Eu me levanto, faço uma expressão séria no rosto e lanço essa expressão séria em direção ao Hendrix. Ô, velhote, se eu fizer isso daí, de ajudar o anão, vai melhorar a situação da sua cidade, não vai? Com certeza, eu espero que sim. Porque eu acabei passando por um templo, assim que eu cheguei à cidade, e conversando com uma pessoa responsável por lá, eu tive algumas informações importantes a respeito da situação da cidade. E realmente eu vejo que a pobreza está prejudicando demais o seu vilarejo, e creio eu que você se importa com isso. Se for realmente ajudar o seu vilarejo, eu vou nessa missão aí com um anão. Então, mas isso aí você tá tentando blefar ou você tá tentando falar a verdade? Eu estou falando realmente a verdade, né? As informações então, que eu tive. Ele olha pra você assim, sacode a cabeça e fala: meu amigo, aquele templo está vazio há anos, desde que Lord Klein faleceu devido à doença. Com quem você falou que se dizem responsável pelo templo? Hendrix. Aparentemente a pessoa ela tinha uma armadura dourada. Você pode descrever ele pro áudio? Humano, de aparência aí de uns até 25 anos no máximo, bem jovem, com a armadura totalmente dourada, da cabeça aos pés, com um brasão nitidamente gravado no peito de Lathander, o deus do amanhecer. Quando você chegou, Klaus, ele estava ajoelhado no templo, próximo ao altar. Vocês conversaram brevemente, ele te deu esse parecer, você virou as costas e você encontrou com a galera. Beleza. Essa pessoa que eu encontrei lá no templo, aparentemente ele era um humano, aproximadamente 25 anos, usava uma armadura dourada e havia um brasão da armadura da divindade do amanhecer. E foi isso. Deve ser provavelmente um dos muitos servos de Lathander desta região. Esta região é cheia deles. Todos nós, inclusive, desta pequena cidade, ou acredito eu que todos, são servos de Lathander. Então a religião que vocês têm aqui é justamente ao deus Lathander. Sim, tanto aqui quanto em Lemes. O Lorde de Lemes, Gustav, é um grande seguidor de Lathander. Ele é seu conhecido ou vocês têm
alguma relação de amizade? Pode-se dizer algo assim? Eu o conheci quando era bem pequeno. Quando nasceu, fui chamado por seu pai. Eu segurei nos braços. Era um garotinho muito esperto. Cresceu rápido demais. E hoje, há quem diga que perdeu a sanidade devido a essa profecia, que até então eu acreditava ser fantasiosa. Velhote, há quanto tempo a cidade está fechada, por assim dizer? Ele olha pro Kim e fala: há quanto tempo, Kim? Você sabe me dizer? Foi logo depois que o nosso clérigo morreu. Sim. Logo depois que o Clem faleceu, acredito que aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Clem costumava frequentar bastante a cidade de Lemes? Ele tinha alguma relação com o Lorde de Lemes? Não que eu saiba. E nós éramos grandes amigos. Clay não saía desse nosso pequeno vilarejo. Ele era o único apoio, era a única pessoa com quem podíamos confiar a divindades. Era a nossa pessoa mais próxima de Lathander. Então ele não saía daqui. Fazia as preces todas as manhãs. Não sei se vocês sabem, mas é de praxe de Lathander fazer uma cerimônia ao amanhecer e agradecer ao sol. Agradecer também à noite, vocês de sono e por terem acordado mais um dia. Então, como a viagem daqui a Lemes é de aproximadamente 2 dias, ou dia e meio, dependendo do ritmo de viagem, Clay não podia sair daqui, pois tinha as suas celebrações todas as manhãs, e nós somos muito fiéis a Lathander e não deixávamos de ir uma vez sequer. Ô velhote, sabe se esse clérigo Clay, se ele possuía alguma anotação que eu poderia ter acesso? Eu acho pouco provável, meu amigo, pois todas as anotações foram confiscadas por um Lorde. Aí você vê na hora que ele fala Lorde, ele dá uma cuspida assim no chão. E que Lorde de Lemes, que se diz Lorde. Que estranho, Sr. Hendrix. Deixou que um homem fora viesse e confiscasse os bens de um aldeão da sua vila? Como isso acontece? Venha com uma ordem escrita de Gustav. Não pude fazer muita coisa. Isso não soa estranho pro senhor? Eu não pude fazer nada, meu amigo. Ele estava com pelo menos 5 capangas a tiracolo. Algo neste templo ou dos pertences de Klein chamaram a atenção de Gustav. E ele pediu alguns de seus comparsas para vir buscar. Acredito que não só eles, velhote. Eu acabei de despertar um bom interesse nesses escritos. Se tivesse alguma coisa realmente interessante, já foi levada quase 2 anos atrás, meu amigo. Eu vou lá e interrompo todo mundo que tá esse papo furado aí e digo: bom, alguma forma de conseguir adentrar a cidade? Vejo que o seu governante está meio, como direi, cauteloso com as suas visitas. Posso lhe pedir uma indicação? Defina a indicação, meu jovem. Eu preciso entrar na cidade, meu velho amigo. Senhora conosco, nós iremos na caravana que o Rand está organizando. Bom, se você tem algum assunto a tratar dentro de Lemes, é simples. Ajude-nos, escolte a minha caravana, impeça que bandidos a interceptem durante o caminho e você terá passagem para poder entrar em Lemes. Você pode até tentar entrar em Lemes, mas se os guardas não forem com sua cara, eles não liberam a sua passagem. Porém, se você estiver com alguma caravana e eles souberem que essa caravana saiu de Gardaia, eles liberam a sua passagem. Pois a partir daí eles saberão que foi algum tipo de guarda-costas, algum tipo de mercenários que eu contratei. Digo pra eles: bom, então eu o escoltarei, mas a um preço. Sou um soldado condecorado, eu não sou qualquer um. Acredito que você precisa de proteção pra sua caravana, então digo que você deve pagar por ela. Concorda? Um bárbaro pagando por conhecimento. Já era de se esperar. Cara, ele fala que ele é um soldado condecorado, o Lopes te olha pra ele assim... Dá uma olhada assim e não fala nada, só dá aquela olhada assim, de cima a baixo, assim...
Aí, na hora que vocês falam isso, o Kim dá um socão lá no balcão. Condecorado sou eu, rapaz. Aí, na hora que vocês param assim, vocês prestam atenção, vocês veem que atrás do balcão dele tem como se fossem umas medalhinhas de serviço prestados ali. E tem um escudo, tipo um Tower Shield, enorme lá atrás. Isso. E nele tem gravado o selo da cidade de Adbar. Você vem de um pressuposto humano. As coisas pra vocês acontecem diferentes do que pra mim. Quantos soldados já matou, caro nobre capitão condecorado? Senhores, acalmem-se. Bárbaro, se é pagamento que você quer, pagamento você terá. Porém, depois que a minha carga estiver de volta a este pequeno vilarejo, sã e salva, porque da mesma forma que ladrões tentarão interceptá-los na viagem de ida, ladrões tentarão interceptá-los na viagem de volta, principalmente com a região em escassez constante como está agora. Não posso te oferecer muita coisa, porque como você vê, os tempos estão difíceis. O que eu posso lhe pagar no momento? Aí ele vai dar uma olhadinha assim, abre uma bolsinha que ele tem lá, dá uma mãozada lá, você escuta o barulho de moedas batendo e tudo mais. Aí você vê que ele já tem até um pouco de dificuldade em contar as moedas e tudo mais. Ele fica assim, hora ou outra uma cai no chão. Aí ele vai, perde a paciência e vira tudo em cima da mesa. Aí vocês veem ali uma meia dúzia de moedas de ouro, bastante moeda de prata e algumas também de cobre. Se for juntar tudo ali, não dá 20 moedas de ouro. É tudo o que eu posso oferecer a vocês no momento. Eu me levanto, vou em direção até o balcão lá. Vou pedir outra cerveja ao Kim. Ele vai, enche seu copo assim e te entrega. Certo. E eu fico lá sentado no balcão, vou conversar com ele. Perguntar o que essas medalhas representam, como que ele ganhou, algo do tipo. Aí ele põe assim, sabe, posição de jurar a bandeira, ele coloca o braço assim no peito. Prestei vários serviços ao meu povo, inclusive sobre a defesa da cidadela de Adbar contra hordas e hordas de orques e outras criaturas tão vis quanto. Prestei também vários serviços à humanidade desta região. Porém, não fui muito reconhecido, se é que assim pode dizer. Resolvi abrir a minha taberna. Como sempre, a humanidade, as pessoas não dão os devidos créditos aos verdadeiros heróis. Sinto por você não ter ganhado o seu crédito que você merecia. Eu dou virar cerveja de uma vez. Tá, ele vai e estende a caneca pra você assim, como se fosse brindar contigo. Aí vocês dão aquela topada de caneca assim, voa metade da caneca dele em cima do balcão, a outra metade ele desce e sai molhando a barba dele inteira. Ele vai, cata com a mesma barba, já seca a outra parte que molhou, depois pega um paninho todo encebado ali, passa no balcão e vai lá e enche as duas canecas de novo. Eu me levanto assim e falo pra ele: você descobriu, ou você vai descobrir na vida, que conhecimento você não se compra, você busca. Eu pego e vou caminhando até a mesa pra ver o que é que o menino Klinger, o Hendrix, tem a falar ainda. Me sento na mesa lá. Ele vira pra vocês: se vocês aceitarem, este será o meu pagamento, e dependendo do que acontecer, como forem as vendas e as compras na região, pode ser que os outros comerciantes paguem também. Aí o Kim dá como se fosse um aceno de cabeça lá, como se fosse uma confirmação. Caso vocês queiram, nada disso daqui, nenhuma das bebidas, nem mesmo a estadia será cobrada de vocês. Eu me encarrego de pagar o Kim assim que puder, assim que os impostos voltarem a ser cobrados. Lembrem-se, só quero dizer uma coisa a vocês. Este não é o dinheiro da cidade. Este dinheiro sobre a mesa, essas moedas, são minhas. Eu nasci nesta pequena aldeia e por isso a tenho com grande estima. Por isso mesmo estou pagando do meu próprio bolso para que eu possa vê-la florescer novamente. Não se preocupe, velhote, eu entendo a sua preocupação com a sua cidade e a única coisa que eu
eu quero de você é que eu seja bem recebido toda vez que eu visitar seu vilarejo. Em troca, eu irei seguir para a cidade de Lemes, junto à sua caravana. Clérigos são sempre bem-vindos, jovem. Caso você queira aprender mais sobre Lathander, se especializar na nossa arte, porque aqui temos bastante adeptos a ela, eu poderei te ajudar de alguma maneira e talvez você consiga se fixar nessa cidade, nesse pequeno vilarejo. O que acha? Certamente uma proposta muito interessante. Quem sabe em um futuro próximo eu não venha para cá realmente conhecer um pouco de Deus Lathander. Ele olha, será bem-vindo, será bem-vindo. Aí ele olha pra você, Lupus. E você, jovem Bardo, o que me diz desta pequena incursão que poderá render vários versos para serem contados aos todos os ventos de Croros? Eu agradeço muito, o senhor é muito gentil, assim como o mestre Anão Kim. Eu dispenso minha parte no pagamento, na realidade. É um favor que o senhor está me fazendo, me permitir participar da sua caravana, pois eu preciso ir a Lemes. Assuntos pessoais, mas, como eu repito, é uma grande cordialidade de sua parte. Então, obrigado. E você, jovem monge, imagino que deva querer ir investigar a respeito desta profecia e nada melhor do que ir a Lemes para ter certeza dessa veracidade desses fatos, não? Tá correto, Hendrix. Minha parte eu não irei aceitar. Eu deixarei que você faça investimentos na cidade, em melhoria de alguma coisa que você esteja ciente. Como eu falei por conhecimento, você não se cobra, você não se compra. Você busca saber do que se trata. Eu irei à cidade de Lemes em busca desse meu objetivo, tentar descobrir o que se trata, como é que se anda a situação. Aí você vê que ele faz um aceno positivo com a cabeça, dá uma respirada aliviada, até que o olhar dele se pesa contra... E você, meu jovem de pele avermelhada, eu sei que o que ofereço é muito pouco para as suas exímias habilidades, porém, imagino eu que dentro da cidade de Lemes é possível que você consiga outros trabalhos mais rentáveis do que ao meu. Lógico que depois de vir escoltar a minha caravana em segurança... Se o seu dinheiro pagar, a confiança valer, o serviço está feito. Eu só preciso de uma passagem para Lemes. Eu não quero ficar estagnado só em um lugar. Eu preciso viajar. Ele chega a dar até um pulinho da cadeira assim. Ótimo, ótimo. Aí ele olha pro Kim. Kim, providencie a caravana. Eu vou avisar os outros mercantes. E amanhã, assim que o sol raiar, iremos fazer com que todo esse pessoal saia e vá em direção a Lemes. Aí você vê que ele se levanta assim, dá um gole na última caneca. Só que ele já tá tão assim de idade, esse tanto de cerveja que ele tomou já deixou ele meio cambaleante. Ele vai levantar assim, ele começa a dar umas tropeçadas. Eita, perdoem esse velho, já não tem mais o mesmo vigor de antes. Aí ele vai, encosta a mão na parede assim, começa a subir encostando nas paredes. Aí ele fala, só um último aviso, antes que a cerveja não invada o meu cérebro e faça esquecer de mais coisas ainda do que já esqueço normalmente. A viagem leva-se em média 2 dias. Então, não queiram viajar durante a noite, meus jovens. Durante a noite, formem acampamento e não tentem acelerar a passagem, a caminhada, pois muitos perigos lhes reservariam durante a noite em certas regiões de Croros. Aí ele dá uma sacudida na cabeça assim, eu acho que eu já falei demais, minha cabeça está doendo. Aí ele começa a subir, você escuta os passos dele nas pedras. Toc, 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 toc. Eu me dou com a testa na mesa assim, capotei. Cara, Tomei muita cerveja e meu personagem capotou assim. Cara, o Lopest, ele tenta... Ele se aproxima do monge e fala assim, mestre monge, queria dizer que prestei atenção na história que contou e sobre o que disseram sobre essa tal profecia. Eu estou interessado nessa história e quero dizer que se precisar de minha ajuda para alguma coisa no caminho até Lemes e lá dentro da cidade também, estou ao seu dispor. Eu falo assim, agradeço e pum, dormi. O
Kim escuta essa pancada assim. Senhores, vou preparar os seus quartos. Aí ele sai correndo, abre uma portinha ali de mais ou menos 1,40 m, que só passa um anão, que pelo que parece, eu acho que no que ele projetou a taverna, ele esqueceu que outras criaturas passariam por aquela porta, né? Então ele fez bem baixinha. Aí na hora que abre, vocês veem que é um corredor bem iluminado, tem 2 quartos pra direita, 2 quartos pra esquerda e um ao fundo. Aí ele sai correndo lá, em questão de 5 minutos ele volta e fala: pronto, está tudo arrumado. Só que como vocês sabem, não temos janelas. Mas a iluminação se dá por conta de tochas. Aí ele estende o braço direito assim, mostrando em direção à porta aberta pra vocês. E fala: fiquem à vontade, qualquer coisa, é só gritar ao velho anão. Estarei no balcão. Muito obrigado, anão. No caminho até os aposentos. Eu quero pegar o primeiro quarto da direita. Eu vou dormir na mesa lá. Eu capotei, não deu tempo ele oferecer o quarto. Cara, eu pego o primeiro quarto à esquerda, então eu já vou dormir, já estou bem cansado. Bom, vou subir por último de todos ali e eu vou entrar no quarto que tiver lá disponível. Vocês chegam no quarto, é um quarto bem simples, não tem nada demais, realmente é só uma cama ali de palha mesmo, tem uma bacia ali, uns paninhos para vocês se limparem. E uma tocha pendurada na mesa. Depois que vocês, se limpam, fazem o que tem que fazer, se deitam e dormem um sono até um tanto quanto leve, nada extraordinário.